Olá, paz e graça. Eu sou o Valnir Patrocínio e esse é o meu canal Teologia Livre, Bíblica e Pentecostal. Eu sou presbítero na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Então, naturalmente, eu pertenço ao movimento pentecostal. Eu queria rapidamente falar de uma coisa que eu vou desenvolver em outro momento. Eu queria falar sobre pregação. Mas não especificamente sobre a pregação em si. Existem 4 tipos de sermão ou de pregação que são clássicas e conhecidas. Uma é a expositiva, a outra é a temática, a outra é a textual e a outra é a narrativa. Dessas 4, existe até mais, tá, do que isso, mas dessas 4, a mais fácil é a temática. Desenvolver uma mensagem temática. A gente usa aqui a palavra sermão, sermão expositivo, sermão temático, sermão textual, sermão narrativo. Só que isso é usado em outras igrejas. Essa linguagem ela não é assembleiana. É até ridículo quando a gente ouve com todo respeito, para falar dessa palavra ser ridículo, alguns assembleanos usam a palavra sermão temático, porque não é assim que a gente usa. A gente literalmente usa aquela palavra bíblica mesmo, que é pregação. A pregação temática, pregação textual, narrativa ninguém usa. Não sei nem se outras igrejas se usa, mas a narrativa tem um fundo histórico muito lindo, esse estilo de mensagem. Existem materiais que chegaram até nós, até hoje, porque no passado os homens de Deus costumavam usar essa metodologia, e isso proporcionou-nos riquíssimos materiais. Mas, voltando ao que eu estava dizendo, nas assembleias, em qualquer igreja pentecostal, você não usa a palavra sermão, você usa a palavra pregação. E quando se diz respeito à questão expositiva, aí que fica mais complicado ainda. Porque ninguém entende um sermão expositivo de uma outra forma dentro da assembleia. E ninguém que eu falo não é que é todo mundo, não. É claro que tem gente que estuda, assimila, tem pessoas que respeitam até mesmo, né, a doutrina de uma outra igreja, a forma como eles se expressam, mas a maioria de nós não aceita essa expressão sermão expositivo. Aqui é tido como uma palavra de ensino. Toda vez que alguém pensa em alguma coisa assim que seria expositivo, você pega o texto e você buscar ele na literalidade, aquilo que ele significa, e você quer transmitir para a igreja, cara, vai ser o culto que não dá ninguém na Assembleia de Deus. Não vou dizer que todas as igrejas são assim não, porque eu já visitei algumas e vi que os irmãos são chegados em estudos, alguns, mas a maioria não. Agora, o que é mais triste não é as pessoas não gostarem de ouvir o que seria a pregação expositiva, a mensagem expositiva, o sermão expositivo. O mais triste é que não tem pessoas qualificadas para assim fazer. A gente faz crítica, mas na hora de uma pessoa abordar a palavra realmente, cara, ser fiel ao texto, porque existe um grande problema pentecostal. Se o cara não mexe nas emoções do ouvinte, para ele não é uma mensagem. Tanto para quem prega, ele não se sente que pregou, quanto para quem ouviu a mensagem e não mexeram no seu emocional, ele não chorou, ele não levantou a mão para o céu, ele não falou línguas estranhas, então para ele tudo não foi culto. Isso é uma ignorância tão terrível.
que nos atrapalha. Então eu gostaria de fazer pelo menos 4 vídeos com essa temática. Um vídeo sobre o sermão expositivo, um vídeo sobre o sermão temático, um vídeo sobre o sermão textual e um vídeo sobre o sermão narrativo. Não será agora, será num outro momento. Eu vou preparar o material com mais lucidez para poder não só ficar falando. Eu tenho muitas ideias na minha cabeça, mas eu preciso me organizar. Não adianta ter ideias e não se organizar. Não adianta ter conhecimento e não ter a organização para transmiti-lo. Então tudo tem que ser feito de uma forma correta. Eu só estou usando isso como uma espécie de chamada para a situação. Apesar que dentro da perspectiva que existe do meu canal, eu não tenho tanta certeza dessa audiência toda, mas eu vou deixar o material rico, bom e bem utilizável para quem quer manusear a palavra de Deus. Eu sou grato até o momento. Deus abençoe a todos aqueles que se inscreveram no canal. Eu fiz um vídeo de apresentação do canal, saiu muito chiado, igualzinho os meus vídeos anteriores, que eu misericórdia, né? Eu dei um vacilo muito feio e acabou saindo um som que não era o som desejável. Eu até entendo que alguém não queira ouvir por causa dessa qualidade de som, então eu vou procurar me ocupar um pouquinho mais nessa questão dessa qualidade, para que possa ser entendido, né? Tem sentido se falar sobre alguma coisa e não ser compreendido. Então eu fiz ali um vídeo apresentando o canal, a proposta do canal. Mas eu vou procurar desenvolver esses assuntos, desenvolver assuntos bíblicos para poder ajudar os irmãos, né? Talvez irmãos de outra denominação possam até ter um determinado domínio sobre algumas coisas, mas me desculpe falar, eu vou repetir, o que a gente vê nas assembleias é muita arrogância, mas na hora de realmente demonstrar que tem aquela bagagem toda, cara, você não vê isso. Às vezes a gente vê alguém falar alguma coisa que não concordamos, ou que eu não concordo também, aí você vai para o comentário daquilo que as pessoas comentaram sobre o que o cara falou, aí você tem tanta ação de moral. E sabe qual é a coisa mais triste? É quando você conhece a pessoa que está lhe escrevendo. Eu não digo nem conhecer pessoalmente, mas de ouvir suas ministrações, que às vezes, perdão por falar assim, mas não chega nem aos pés daquilo que foi dito pela outra pessoa. Por exemplo, é a mesma coisa que você pega um sermão completo, reduz a parte que você não gostou e mira naquela parte e critica com força, mas você não tem a capacidade de desenvolver com tamanha inteligência e sabedoria como algumas pessoas assim o fazem. A gente quer vencer as pessoas num grito, como se o evangelho fosse apenas isso. E eu não vou mentir não, de vez em quando até que eu gosto de uma gritaria, de vez em quando, não é sempre não, cara. Eu tenho que, como diz, sentir realmente que Deus está no negócio. Não é qualquer batida de firme no chão com o pé que me empolga. Não é qualquer gritaria, sair falando línguas estranhas que vai me motivar. Eu não vou falar línguas estranhas porque o pregador quer que eu fale línguas estranhas. Eu sou um ser feito por Deus, que tenho inteligência, que tenho capacidade de decisão, assim como todos os são. E nenhum de nós foi feito para ser manipulado por seu ninguém. Mas voltando ao assunto aqui, eu só estou fazendo uma apresentação, mas quando eu for fazer esse vídeo, eu vou gastar um tempo bem maior. Eu acredito que só se alguém que realmente se interesse por assuntos de estudos da palavra vai se interessar. Mas
eu vou começar talvez pelo expositivo ou pelo temático, que são, de certa forma, os mais usados, né? A gente usa sermão expositivo na Assembleia como ensinamento bíblico. É isso que é o nosso sermão expositivo, é só o ensinamento. No culto não existe isso. No culto existe o contrário. As pessoas pegam a palavra e transtornam ela, fazem ela ser o que a pessoa quer, menos aquilo que o autor quis transmitir. Mas que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.